Boa noite, gente. Vamos preparando tudo aqui. Hoje a gente vai trazer bastante informação legal para vocês aí, tá? Sobre automação residencial, né? Sustentabilidade. A gente vai falar sobre bastante coisa aí. Que é o vivo de verdade. Cara, o papo não acerta tudo no momento ali, ó. Acontece o Google e eles vão acertando, vai fazendo as mudanças que tem que fazer. Então, convidando até um papo de segurança. Aí quem puder estar compartilhando aí com a gente aí, já vai compartilhando, já vai seguindo também nosso Instagram. A gente aqui é por parceiragem. Não é? Beleza. Já ficar do outro lado lá. A gente vai tirando algumas dúvidas no percorrer, a gente vai hoje estar dando um esclarecimento sobre o que é automação, né? Tá falando o que é automação. E aí a gente vai entrar no bate-papo. É ou não é? Então já vai compartilhando aí. Tive o som do meu. Então já não vai dar. Agora deixa eu aproveitar aqui. Deixa eu mostrar no cenário da sala do cara. Isso aqui eu preciso mostrar, meu. Ó a tela que temos aqui. Essa tela está acabada. E ainda não está acabada. O cara tem aqui um projetor. Olha para isso. Sala. Olha esse teto. Cenário. Parece que a gente está no céu. Fala aí. O que vocês acham? Dá para fazer isso na casa de vocês, hein? Só para ter uma ideia. Potezinho na lateral. Coisa linda. Vou te falar, o negócio aqui é muito chique. Cada detalhe aqui que a gente vai vendo aqui, os caras são top. E é tudo custo-benefício, viu, gente? Eu não coloquei nada de mais caro, a gente não tem nada de mais caro. A gente conseguia, né? Bastante cada vez, mas ficou legal. Gente, essa é a nossa primeira live, hein? A gente nunca fez, então tenha muita paciência. É a primeira. Mas é a primeira de muitas. Então a gente promete aí que a gente vai começar a entregar muito mais aí para vocês, para quem é a gente aí. 10 minutos, pessoal, para a gente começar. O áudio tá bom aí para quem entrou agora? Como que tá? Pessoal, já começa a curtir aí, porque aí curtir e compartilhar, porque aí o que acontece? Quando tem essa interação aí do pessoal, o algoritmo do Instagram ele começa a entregar para mais pessoas. Então já ajuda nós aí, já começa a compartilhar, para a gente levar essas informações para o máximo de pessoas possível, né? E a gente vai entregar coisas muito boas aí para a galera. Beleza? Para quem tá no meu Instagram e tá vendo aí Casa, é uma parceira nossa, uma empresa extraordinária, que a gente está desenvolvendo aí na automação. Todos os produtos, tá, gente? Daí, casa é um ano de garantia, tá? O suporte é top, o suporte dos caras é sensacional. Então, se você já tem contato aí, se você já compra pela internet, tá? Pode testar em casa aí, vocês vão gostar bastante aí, tá? A gente, na verdade, é um privilégio, né? Na nossa primeira live, aí temos os principais fornecedores de automação aí acompanhando a nossa live. O pessoal que acreditou na nossa ideia também, que está com a gente, expondo aí, disponibilizando aí produtos, para a gente conseguir levar essa ideia, né, de automação aí para o mundo todo. Tá? E não tem sido uma missão muito fácil, até mesmo porque tem várias barreiras de bloqueio, muitas delas são mitos, tá, que a gente pretende quebrar aqui nessa sequência de live, tá? Mas a gente já vai falar a respeito disso. 20 horas. Para a gente poder formalizar, queria estar tanto para o meu me apresentando. Eu sou o Alan Lima, tenho uma empresa também é a Alca Automação, que a gente trabalha nessa área de câmeras, alarme e tudo mais, e automação. E a gente conheceu o parceiro, que é o Alessandro Leandro, e a gente estamos aí trabalhando, desenvolvendo juntos aí o trabalho. E aí, poxa, a gente tivemos uma brilhante ideia de fazer o quê? Entregar para a galera. Vamos ensinar, vamos passar o que a gente sabe, a gente não vai guardar para nós, né? A gente vai entregar. Com certeza, acredito que alguns de vocês já me conheçam, eu sou o Alessandro da Automação. Então a gente trabalha com uma série de prestação de serviço, tá? Entre elas automação, energia solar, elétrica, controle de acesso, tá? E a gente, né, teve essa ideia aí junto com o Alan aqui da gente começar essa sequência de live para realmente levar essa ideia de automação, os benefícios, a acessibilidade, a sustentabilidade para o mundo aí. Tá? Eu sou o Leandro, gente. Então, eu e o Alessandro aqui, a gente é irmão e sócio na automação, né? Então, a gente está alinhado no mesmo propósito aí.
Então vamos compartilhar aí, já compartilha aí com quem você conhece, que acredita, que gosta de automação, tá? Que a gente vai entregar muita coisa legal. Top, tá, pessoal. Às vezes vocês vão ver que eu estou olhando para baixo, que eu não estou olhando direto para a câmera, que eu estou acompanhando aqui o campo de comentários, tá? Estou acompanhando as visualizações aqui com um notebook e um celular aqui. Já preparem suas perguntas, gente. E hoje a gente vai responder todas, hein? Ou pelo menos as que a gente souber. E aí, vamos começar pelo quê? Cara, vamos começar pelo que é automação. O que é automação? Né? Porque as pessoas vivem com essa pergunta: a automação é a automação do portão? É isso que você faz? Gente, a automação, eu vou falar do jeito mais simples assim, né? Que é a definição, que é uma ação automática, né? Automação. Então, a maioria das pessoas perguntam, mas o que é automação? A automação é uma ação automática, né, na definição. Mas como que eu posso levar isso para a minha vida, para o meu dia a dia, né? Hoje a gente tem vários processos que a gente faz em casa, que seja molhar a planta, que seja fazer o café, né? Então, muitas das vezes, a gente na correria do dia a dia, a gente não tem nem esse tempo, né, para a gente poder molhar nossas plantas, cuidar do nosso pet, tá, gente? Porque a gente está com uma linha top da E-Casa aí, tá? De produtos pet aí, que vocês vão gostar bastante. Então, a maioria das pessoas não tem tempo nem para cuidar do seu pet. Então, o que a gente pode agregar para essas pessoas? A gente pode agregar com alguns produtos, com a automação, né, em si, e de uma forma que a gente vai conseguir programar, né, do jeito que vai alimentar o seu pet, que a gente vai conseguir molhar a nossa planta, tá? Cuidar da nossa casa ali do jeito mais simples possível, sem depender da nossa mão de obra, digamos assim. É que as pessoas às vezes acham que a automação é só acender e apagar uma luz, né? Sim. Vai falar, pô, é automação. Na verdade não é, né? Não. É realmente trazer o quê? Facilidade. Na verdade, é só uma porcentagem mínima, né? Essa questão de acender uma luz e apagar para automação. A automação vai muito além disso, né? Hoje, né, graças a grandes players no mercado aí que chegaram com assistentes virtuais, né, Alexa, Google, abriram um leque, né, para esse mundo de automação. Então, várias pessoas têm hoje em casa um assistente virtual, um Alexa, um Google, mas às vezes usa como uma caixinha de som. Às vezes faz algumas perguntas, umas brincadeiras, pede para contar piada, mas o mais interessante, o mais legal é quando você começa a colocar ela para trabalhar para você, né? Para facilitar seu dia. Então, hoje a gente tem várias opções, né? Tanto da iluminação, tomada, controle de uma cafeteira, alimentação do pet, tratamento da piscina, irrigação, né? Para quem tem pomar, tem horta. Então, hoje a automação é solução justamente para facilitar a vida, para levar acessibilidade, sustentabilidade para as pessoas. É isso que eu acredito aí na automação hoje. E algo que a gente também consegue estar fazendo na automação também é para ver se tem gasto de água, algum vazamento. Na automação dá para implementar isso daí, né? Sim. Olha para isso. Inclusive, eu até uso uma solução dessa, né? Eu tenho um sensor que eu uso na minha casa para prever inundação, caso de algum problema no sistema de caixa d'água, que tem algum vazamento, né? Então eu sou notificado ali através do meu sistema de automação, me informando que tem um alagamento, né? Que tem uma inundação, na verdade. Poxa, de bola. Tá vendo? Olha aí, gente. Imagina só você acordar e você programar, olha só como é que são as coisas. Você programar, por exemplo, para o seu café de manhã já está pronto para quando você acordar. Uma automação, não é isso? Sim, com certeza. Isso aí, muitas das vezes, para facilitar ali no começo do seu dia, né? Muitas das vezes as pessoas acabam acordando tarde, perdeu hora, colocou no soneca um monte de vez. Às vezes sai tão correndo de casa que não consegue preparar o café. Se conseguir pelo menos programar isso para que garanta ali um cafezinho para
ter um dia legal ali. Às vezes a pessoa não consegue nem ter uma boa noite de sono, até por conta de uma climatização, porque não tem o ar-condicionado, não tem alguns benefícios de iluminação para poder dormir e ter uma noite legal, né? Pode manter, né? Sim. Deixar aí, se caso, de repente, no meio da noite esfriou muito, dá para programar isso aí para ajustar, para manter aquela mesma temperatura ambiente, né? Sim. Hoje na automação, praticamente você faz o que você quiser, né? Da forma que você quiser, porque é muito variado, tem muitas variações de forma de execução, entendeu? Hoje esse controle personalizado aí, né, por meio do Wi-Fi, por meio da internet, isso revolucionou a vida de muita gente aí. Mas é isso aí. Tem a parte também algo que eu estava até, as pessoas têm essas dúvidas. Por exemplo, a gente falou numa situação de, poxa, vai irrigar a planta. Pô, toda hora, eu quero que tal horário, tal dia, todos os dias, tal horário, irriga. Mas, pô, choveu. E aí? Sim. Dá para a gente programar isso para, por exemplo, não irrigar porque está chovendo? Até é uma opção que eu posso falar também, que eu uso, né? A maioria das soluções que a gente está falando aqui, antes da gente procurar vender, colocar no mercado, a gente testa, a gente acaba usando. Eu tinha um grande problema num pomar na minha casa, que, por exemplo, tem frutas que você tem que irrigar só na raiz, então é o tipo de irrigação, tem o horário certo, então tem tudo isso. E para você conseguir manter isso no meu dia a dia corrido, infelizmente eu não conseguia. Se não fosse a automação, eu não teria pomar na minha casa. Porque se dependesse de mim, todo dia ali às 6 da manhã, o exemplo, né? Irriga às 6 da manhã e às 5 horas da tarde todos os dias, por um determinado tempo programado, né, de acordo com o tanto de árvores, de frutíferas, de hortas para se irrigar. Em caso de chuva, eu tenho um sensor. Aí ele só desativa essa automação para que não tenha o gasto, né, de água, sendo que já está chovendo, desnecessário, né? Então, mas é de economia. O pessoal acha que é caro aí, ó. Economiza bastante. Vai economizar, né? Nesse ponto só o tanto de água que eu já economizei e já pagou a automação faz tempo. As pessoas têm esse conceito ainda que a automação é caro, mas isso é mito. Já é o primeiro mito que a gente está começando a quebrar na live. A automação não é caro. A automação é barato. Tá? As pessoas têm esse ponto de vista ainda por conta que antigamente realmente não tinha muitas opções no mercado. Então quem tinha esse tipo de solução acabava agregando muito valor. Tá? Mas hoje a gente tem várias empresas aí que estão trazendo um leque de dispositivos, né? Que é o caso até da eCasa que está na live aí que a gente está comentando. Eles têm o e-commerce na internet. Vários produtos deles a gente vende. Tem vários dispositivos que o próprio usuário final consegue configurar, consegue fazer integração. Tá? Então, isso abriu um leque enorme para hobbyistas, para pessoas que estão procurando uma nova área para atuar, para ganhar dinheiro. Porque hoje, até mesmo se tratando de essa questão também de gestão, né, de produto, que seja, dá para a gente também saber a quantidade de produto. Chegou a uma quantidade mínima numa prateleira. Dá para a gente pegar, automatizar isso também, né? Sim. É uma aplicação. Sim. E mais o que a gente poderia estar aplicando? Cara, eu costumo dizer, né? Quem tem um problema tem solução no mercado para resolver. Tá? Então, vai muito da criatividade da pessoa, da especificidade do problema da pessoa, experiência. Eu vou falar para você, a gente já fez vários tipos de automações, inclusive, pessoas que estão paralelo ainda, em apartamento, a gente levou uma solução totalmente sem fio, sem quebrar, sem cortar parede. Tá, que acaba sendo uma solução muito mais barata do que, de repente, toda essa mão de obra, toda essa obra, né, dentro do apartamento. Tá? Eu estou acompanhando aqui, pessoal, os comentários aqui, ó. Underline rosa. Um timer consome em torno de R$5 de energia por mês, não é caro. Sim, realmente, um timer não é caro, já resolve o problema de muita gente, né? De uma forma mais barata, assim, apesar que não é tão diferente hoje dessa tecnologia já com Wi-Fi. Um timer você vai pagar na casa dos R$50. Hoje você compra um dispositivo já de automação, já com Wi-Fi,
por menos de R$ 50, tá? Então, o timer, sim, é uma solução, mas já está um pouquinho defasado, ultrapassado. E hoje a gente tem no mercado aí relés, né, dispositivos até 16 ampere, que além da gente fazer essa função de timer, de repente programar um determinado tempo ou período, as pessoas usavam muito isso em piscina, de programar um timer para a bomba bater. Por exemplo, hoje eu particularmente já não uso mais. Eu tenho um relé lá que eu consigo ligar a hora que eu quiser, via Wi-Fi, via aplicativo, eu consigo saber o status, se está ligado, não está, como que está, e inclusive criar esse tipo de agendamento para ligar determinados dias, determinados horários diferentes, com uma maior flexibilidade do que em relação ao timer. Então é uma tecnologia que atendeu por muito tempo, mas hoje já ficou defasada por conta dessas novas tecnologias. O negócio está tão da hora quando a gente faz esse tratamento também de com a Alexa, né? Antes você tinha que fazer pergunta para ela. Hoje ela faz pergunta para nós. Sim, já é possível. É lógico que é um pouco mais complexo um projeto desse porte, mas a gente também trabalha, né, com Home Assistant, né, um sistema operacional criado, específico e personalizado para a automação da pessoa, para unificar todos os aplicativos, todos os ambientes, de repente para a pessoa deixar um tablet, entendeu? Para conseguir controlar a casa de forma visual, então bem mais fácil também. Então, é um projeto personalizado, mas é possível sim, atende grande parte das pessoas aí. É que a gente está falando mais da parte dessa comodidade, né? Mas até mesmo nesse cenário, depois a gente vai ver essa pergunta aí dele aí, né? A gente vai responder, espera só rapidinho. Só para mim abrir um parênteses também, que a gente começa também a trabalhar na parte de segurança, né? Onde a gente envolve câmera de segurança, controle de acesso, fechadura, todas essas coisas, né? Sim. Eu costumo dizer, né, que essa parte de câmera de segurança hoje é um aliado enorme da automação, né? Para a pessoa, de repente, ter a casa toda inteligente, mas em determinado momento, recebeu uma notificação da fechadura que tentaram abrir, ou que, de repente, alguém chegou. A pessoa tem que ter um acesso ali, de repente, para abrir, nem que seja uma Alexa Echo Show, que ela já tem uma câmera integrada, mas acaba facilitando bastante esse controle, entendeu? Que você tem da sua casa a longa distância. Então, hoje, câmeras, a fechadura, por exemplo, para quem mais uma pessoa morando ali, acaba perdendo a chave, então você tem toda aquela função de liberar o aplicativo, ter todo o histórico de quando abriu, que dia abriu, quem que abriu. Então, são informações importantes ali que no momento certo nos ajuda, entendeu? Até facilita, né, o acesso. De repente, biometria, chaveiros, senha, uma infinidade hoje de opções de abertura. Então, essa questão de chave hoje é muito difícil acabar usando, né, num projetinho novo, já considerar a fechadura também. Chave, para mim, só serve para me perder, gente. Chave só serve falando dessa situação, é a mesma coisa. Né? Se alguém abriu a porta, pode ser independente. Se a gente pegar e colocar uma câmera já direcionada ali numa sala, na área de entrada, às vezes até mesmo na garagem, para impedir até mesmo que a pessoa entre. O portão abriu. Ou então a própria câmera pode também ter o sensor, né? Que vai automaticamente já avisar para você, mandar um alarme para você dizendo que houve uma movimentação naquele lugar, ou abrir já no seu próprio celular, né? Sim. Abrir já no próprio celular que chegou a ter uma presença de alguém ali, já para mostrar, não é verdade? Hoje a automação dá para fazer bastante disso. Inclusive, a gente já até integrou na casa de alguns conhecidos, de amigos, né, essa questão do controle do portão. Ele já tinha um sistema de câmera em casa, só que ele trabalhava numa loja. E ele, às vezes, tinha que chegar encomenda, não tinha ninguém em casa, ele não conseguia nem receber, a encomenda voltava. E o que a gente resolveu fazer para ele lá? A gente criou uma solução para ele conseguir abrir o portão social e o portão basculante, o portão da garagem, pela internet. Então, a pessoa chegava lá, ligava para ele, estou aqui com uma encomenda. Aí ele falou, peraí, você coloca na garagem para mim, abria o portão, a pessoa entrava e acompanhava essa pessoa em tempo real, deixando a encomenda lá, e resolveu um baita no problema dele.
Mas uma das soluções aí que a automação já ofereceu no mercado. A gente já fez tanta coisa, já resolveu tanto problema, que até é difícil a gente ficar citando todos eles. Mas tem problemas que as pessoas falavam que era impossível resolver, a gente já chegou a resolver de algumas formas. Né? Sim. A gente já resolveu muito. Mas é legal, gente. Respondendo a pergunta agora, _rosa, ele com acesso à internet. Não conhecia, que legal. Não, bacana, informação, já agregou aí para você. Depois você dá uma pesquisada. Tem bastante opções aí no mercado entre 10 e 16 amperes. Então dá para controlar uma infinidade de dispositivos ali. E não esquece, de Rosa, Rosa, não esquece de comprar daí em casa, tá? Um parceiro nosso aí, os produtos deles são top, tudo com 1 ano de garantia, o melhor preço do mercado eu posso garantir para você, tá? A gente vai estar deixando alguns, eu não sei se vai ser hoje, mas a gente vai estar deixando alguns links aí disponíveis, alguns produtos, tá? Até do nosso e-commerce aí para vocês conseguirem acompanhar, ver, né? E entender um pouquinho mais aí sobre esse mercado. Mas o interessante é que o Roger está aí, um parceiro nosso aí, amigo, também está na live aí, né? Hoje a gente teve batendo papo com ele sobre muitas coisas, não é verdade? E interessante a gente chegar aí também, falar a questão até mesmo, a gente chegou agora a questão da câmera. Qual seria a funcionalidade dessa câmera dentro de uma sala, dentro de um projeto? A gente tem a parte de entrada, que é a fechadura, que a gente consegue ter esse acesso, né? E quando toda vez que abrir essa porta, essa câmera na sala, seria interessante para quê? Para poder visualizar no caso, né? Se tiver uma presença, ligar uma luz, criar um cenário, pode ser usado de várias formas. A câmera ela tem vários status de feedback que eu consigo trabalhar com esses inputs, né, com esses status. Por exemplo, o sensor de presença dela. Eu consigo mandar uma notificação para ele, de repente alguém chegou, eu quero ver quem chegou. Ou de repente eu usar essa mesma presença para acender uma luz, se tiver à noite, entendeu? Eu consigo criar ainda essa exceção. Tá? Mas hoje, vários casos, né? Quem tem criança, filhos em casa, às vezes está no trabalho, não sabe como ficar, precisa ligar. Então, pô, tem uma câmera ali com áudio bidirecional na automação aqui na sua casa facilita demais, né? Hoje eu diria que é um item essencial, né? Além da segurança que ele promove, né, para você, né, para sua família, ainda é uma utilidade enorme ali que resolve vários tipos de problemas que você pode ter ali no dia a dia, de precisar da imagem, conversar com a criança, ver como está o pet. Perfeito. E um detalhe aqui que tá me vendo aqui a mente aqui, a questão do Wi-Fi. É interessante usar o Wi-Fi da própria operadora ou é melhor você montar uma rede? Por que eu compraria um roteador, um outro dispositivo para... Essa é uma boa pergunta. Tá? A gente costuma dizer, né, que a automação ela começa exatamente no sistema de rede Wi-Fi. A gente tem vários dispositivos no mercado hoje, que são Wi-Fi, que são Zigbee, tem vários protocolos aí de comunicação. Tá? O que acontece é que aqueles roteadores fornecidos pelas operadoras, a maioria deles suporta até 35 dispositivos ali no máximo. A partir disso, ela começa a derrubar os dispositivos. Então, você acaba que não tem sinal em todos os pontos que você tem dispositivo, ou você não tem uma estabilidade. Então, o que a gente costuma fazer? A gente costuma montar um projeto de rede para atender todos os pontos da casa, para que todos os dispositivos tenham acesso à internet. Tá? E além disso, caso a pessoa tenha algum problema com a operadora, precise trocar o modem ou trocar a operadora, tá? Fazer um upgrade de velocidade, e vai o técnico lá e troca o modem, a gente não perde toda essa configuração. Tá? A partir do momento que você coloca todas as configurações no modem da operadora, ou você rescinde o contrato, contrata de outra operadora, você acaba perdendo todas essas configurações, gerando um transtorno aí. Sua automação acaba sendo uma experiência ruim. Tá? A gente recebe vários chamados também de pessoas ali para a gente ajudar nessa questão da automação, porque fizeram a automação ou por conta ou com alguma empresa que acabou não dando uma atenção nessa questão da rede Wi-Fi e acabou desconfigurando tudo. Tá? Então, isso, infelizmente, hoje é bem normal aparecer isso para a gente. Olha aí, galera, você está vendo? Às vezes a gente pensa que é simplesmente chegar e pendurar um monte de dispositivo lá, acender a luz e tal, não sei o que, vai colocando.
vai fazendo toda aí. Só que depois a gente tem outra coisa que a gente precisa pensar, né? Na questão da rede, na questão de qual roteador a gente vai utilizar, quantos dispositivos que a gente pode estar colocando nesse roteador. Então, são tudo coisas que a gente precisa estar se atentando e para poder estar alinhando para depois algo que era para trazer uma solução começa a trazer transtornos, né? Ele começa a não funcionar do jeito que era para funcionar, acontece que tem muitas falhas. Então, é bom sempre, quando eu vou fazer, ou você estuda, paga o preço de estudar, ou você contrata alguém que estudou. Existem duas perguntas que você tem que fazer, sempre, para qualquer coisa. Quem ou como? Então, como que eu vou fazer isso? Pô, eu não sei, não quero dedicar energia, não quero fazer nada disso, então vou procurar o quê? Quem sabe fazer? Entendeu? Então é a hora que, quando você começa a chegar na pergunta do como, pode pensar em nós. E quando pensar no quem, também pode pensar em nós, pode. E a gente tem o quem e o como, tem a resposta para os dois. Entendeu? Lembrando que até agora a gente só falou de produtos Wi-Fi, viu, gente? Mas a gente tem produtos Zigbee também, que não precisam do Wi-Fi. Na verdade precisa, mas não todos os dispositivos precisam estar conectados no Wi-Fi, tá? Então, é bem legal também. Para essa casa aí, por exemplo, uma casa grande, que tem uma rede de internet, uma rede Wi-Fi que não é tão boa, a gente já coloca já um produto Zigbee, já. Tem uma outra frequência de comunicação que também é bem legal, e quando te falta a internet, você vê a diferença. Legal. E a gente vai falar mais sobre isso, mais detalhadamente, e inclusive a gente está nessas lives, a gente vai poder estar entregando mais coisas, né? Vai estar falando mais sobre isso, sobre os passos para você poder estar entrando na automação. Então, assim, se tiver algum assunto aí para a próxima semana, né? Quiser estar deixando no nosso direct, e a gente vai montar algo especial para a gente poder estar direcionando para onde que vai o nosso assunto, né? Para poder atender. Porque hoje, basicamente, o que nós fizemos aqui? Foi apresentar para você o que é a automação, como que funciona e no que a gente poderia aplicar. Lógico, a gente não falou aqui nem 1% do que a gente pode fazer com a automação. Essa é a verdade. Não rolou nem 1% aqui. Tem muita coisa ainda que a gente pode estar compartilhando aí, ensinando, entregando, né? Que esse é o propósito, né? Sim. É isso? Sim, com certeza. Ó, respondendo a pergunta do Davi, Underline Rosa é o Davi. Meu nome é Davi, sem problemas. Verei sim, eu sou um cara meio preguiçoso. Se fosse utilizar uma carga com corrente maior de 16 amperes, eu usaria um relé para acionar um contador. Legal, é isso mesmo, Davi, é isso mesmo. Esse é o princípio. O relézinho ali, ele é só um meio, é só um contato que você, uma tecnologia que você vai usar para fazer o acionamento, tá? Então é bem interessante sim usar contador para cargas maiores aí. A gente também usa bastante. Aqui tem uma mensagem da Rúbia também, que trabalha na ECASA. Ela está dando uma dica aí. Ó. Acredito que, independente da quantidade de dispositivos, é necessária a contratação de um profissional para não ter uma experiência ruim. Tá? Esse é um feedback aí, tá, de uma representante de uma das maiores marcas aí de automação nacional. Tá? Só para vocês terem uma ideia. E a gente atende vários casos de pessoas que tiveram, sim, né? Teve aquele prazer assim, de falar, ó, eu vou automatizar. Porém, na hora de integrar, na hora de tudo acontecer, você, Alexa, acionar tal coisa, fazer tal coisa que não funciona da forma que a pessoa esperava, acaba se tornando, sim, uma experiência bem ruim. Né? Então, porque a gente já teve um investimento, já tudo isso e... Sim. É o que mais acontece com a gente. O cliente sempre procura a gente quando ele já está com um problema, já está com um problema. Porque o que acontece? Sempre as pessoas optam, a maioria das pessoas optam, não vou falar todas, pelo profissional mais barato. E a gente aconteceu de a gente pegar algumas casas para fazer, e a gente
pegar só a parte de automação para fazer, né? Elétrica básica está toda pronta. E a gente passar um apuro, porque não deixou passagem para cabo de rede, vários problemas desse tipo aí, tá? Então é bem comum mesmo a gente pegar esses problemas nas obras aí. Então, já vai uma dica aí, tem uma obra aí, vai começar uma obra, vai montar, vai começar, chama para a gente fazer uma consultoria, né? Para poder estar dimensionando. E que nem ele falou assim, uma das coisas que mais as pessoas têm, começa a ter problema e não se dá conta, porque vai montando, né? Compra com um fornecedor, compra com outro, compra outro negócio, daqui a pouco ninguém conversa com ninguém. Tem esse caso também, né? Sim, podemos. Aí, no final, o que economizou vai ter que comprar tudo de novo para poder chegar e alinhar tudo. Às vezes, consertar sai mais caro do que pegar aí, né? Com certeza, aquela questão, né, do barato acaba saindo caro. A gente preza, né, por isso aí, pela integração, né, dispositivos se integram legal ali. Então, para não ficar toda hora offline, todo esse trabalho de rede, a quantidade de dispositivos, né, que o projeto vai ter, tem que ser algo tudo pensado, tudo dimensionado para você conseguir integrar os dispositivos corretos. Colocar o roteador correto que vai atender aquela determinada quantidade de dispositivos. Tá? Hoje a gente tem várias marcas que a gente trabalha no mercado, que é para 150 dispositivos, para 256 dispositivos. Então, são roteadores bem potentes aí, tá? Eu costumo dizer que é quase um computador em relação ao processamento, para conseguir gerenciar toda essa quantidade de dispositivos. Porque, de repente, você tem tantos dispositivos que você precisa ter alguns com IP fixo, tá? Para não ficar trocando de endereço, para não ficar dando conflito, para que outro dispositivo não assuma o local dele. Então, é um trabalho que precisa ser feito para que a experiência seja boa, tá? Toda essa integração. Porque tem um dispositivo offline, ou de repente dá o comando para a Alexa, e ela fala que não pode fazer porque está offline, ou por qualquer outro motivo, isso é terrível. É isso aí, né? Pessoal, vocês têm alguma dúvida, quer fazer uma pergunta aí pra gente? Acho que esse é o momento, não é? Esse é o momento, pessoal. Pode interagir aí, pode escrever nos comentários as dúvidas que vocês têm. Caso vocês já tenham alguma experiência com automação, tá? Estão estudando, já fizeram alguma coisa, tá? A gente está aqui para trocar ideias mesmo, tá? Quero tirar dúvida, quero aprender. Se vocês quiserem estar vendo aí, pode fazer a pergunta aí para nós. Né? Se o pessoal quiser aprender aí. Então aí também, né? Com certeza. A gente pode chamar a gente. Pode chamar, se quiser fazer integração aí, precisar de algum suporte aí, a gente está aí para qualquer coisa, mandar suas perguntas aí no direct. A gente vai receber mesmo, tá, gente? Vamos levar a automação para o mundo mesmo, para o Brasil, né? Porque no mundo lá fora já tem alguma coisa, mas o Brasil ainda é muito escasso ainda de automação. Tem uma coisa que eu queria comentar, né? Hoje tem vários produtos muito acessíveis no Mercado Livre, Shopee, vários marketplaces aí. Por exemplo, no caso daquelas lâmpadas Wi-Fi, que a pessoa chega, ela coloca no soquete lá e funciona maravilha, ela consegue ter uma experiência legal. Porém, no caso de uma automação completa numa casa, a gente meio que acaba não utilizando esse recurso. Por quê? De repente você tem que deixar o interruptor ligado para que a lâmpada esteja alimentada, esteja conectada ao Wi-Fi, e você controla tudo via aplicativo. Mas, de repente, você recebe algum convidado ali em casa, alguma coisa que a pessoa não sabe que você tem uma lâmpada inteligente e desliga o interruptor. Você já está sem acesso, já está com o dispositivo offline. Então, o que normalmente a gente costuma fazer para levar essa experiência da melhor forma para o cliente? A gente costuma trabalhar com os interruptores, tá? Que é, de certa forma, uma solução mais profissional, ou esses relés, né? Esses módulos que vão ficar ali alimentados 100% do tempo, a luz ligada ou não. Tá garantindo que vai ficar online, que a hora que você precisar acionar, ter um feedback, mesmo à distância, né? Em qualquer lugar que você esteja, pelo aplicativo, pelo Wi-Fi, você consiga conectar ali. Teve até um cliente que perguntou assim, por que já que eu vou controlar, acender e apagar, por que eu vou colocar um interruptor? Na hora eu falei assim, viu, imagina só, você acendeu e apagou e está no espelho ali. Agora imagina só você colocar agora um interruptorzinho ali, com LEDzinho, para você só chegar ali, o charme no local. Além do charme, a autoridade, né? Sim, além do charme, eu costumo dizer que é uma forma mais fácil, às vezes, de você acionar. Nem sempre você vai estar com um assistente virtual muito próximo ou com o celular. Então na minha casa mesmo, na minha automação, eu utilizo também esses interruptores para quando eu estou ali no local eu conseguir acender. Tá? São interruptores inteligentes, né, que já me levam essa função do aplicativo, do Wi-Fi, de conseguir controlar, porém eu tenho acesso dela ali também. E uma situação de perder a rede, sim, por exemplo? Sim. No caso de uma falta de internet, não tem comunicação, você tem um acesso local ali, continua funcionando tranquilamente.
Então, eu não excluiria, né, essa opção local ali num projeto de automação. Entendeu? Eu acho bem interessante, até mesmo porque a gente tem interruptores hoje de vidro, touchscreen, então com design top, pô, que vai levar quem olhar vai saber, falar, pô, que negócio bonito. Não mudou muito do que a gente via no passado, aqueles interruptores bem grandes, mecânico, 3 teclas. Hoje a gente tem uma infinidade de opções. Mas quem quiser automatizar o mecânico também é possível, viu, gente? É possível a gente fazer uma automação, automatizar aquele mecânico. Sim. É possível fazer uma automação e integração dessa com esses módulos sem trocar nenhum interruptor da casa da pessoa. Ela continua com o acesso local, no físico, ali no botão, no interruptor, e agrega nessa função Wi-Fi de aplicativo. Então é bem interessante. Até mesmo, gente, o Alessandro não falou, mas a gente tem a opção dos interruptor e relés, que é uma frequência de rádio. Então, além de você ter o acesso ali, né, você pode ter um acesso sem fio. Você pode colar no seu guarda-roupa, colar do lado da cabeceira da sua cama, e você conseguir fazer o acionamento de uma forma bem tranquila também. Uma dica, você está falando aí, uma dica também que a gente tem também nessa questão, quando você quer colocar em um ponto. Quer fazer um paralelo intermediário. Oh, Deus, graças a Deus. Isso que é bom estar sozinho. Fazer um paralelo, né? Seria que aí não precisaria estar rasgando a parede para poder acender, né? Sim, eu costumo dizer que é o paralelo mais barato da sua vida. Porque você não gasta com fio, você não gasta com cabo, né? Basicamente, colar um relézinho na parede com a dupla face, ou se você preferir, com a buchinha e um parafuso, né? E fazer a configuração com o relézinho lá. Então é o paralelo mais barato da sua vida, pode ter certeza. Isso daí gente, eu vou falar um negócio. Aqui. Eu queria ter conhecido a automação há mais tempo. Esses dias eu fiz uma parte elétrica de uma casa. Eu simplesmente tive que rasgar a parede inteira para poder mandar para cima. Então, assim, deu trampo que eu tive que rasgar. A gente estava falando aqui sobre os paralelos virtuais, né? A gente conseguiu resolver essa questão no cliente sem quebrar a parede, cortar, porque a obra estava pronta, né? A automação chegou lá só no acabamento. Então imagina, você no acabamento ali da casa já está toda pintada, já está tudo certo, você fala, vou precisar cortar para me passar um retorno. Então dessa forma a gente conseguiu colocar um interruptor inteligente na entrada ali da porta social da casa, que ele consegue acionar essa luz do corredor, consegue acionar outros interruptores de forma virtual. Tá? Então foi uma solução ali muito mais barata para o cliente do que ele ter que cortar toda a casa, uma casa que já estava pronta, então que acaba gerando transtorno, tá? Deixa eu ver. Não, acho que deu para esclarecer, né? No próximo a gente vai ver se a gente consegue arrumar um microfone, né? Sim. O Durval comentou aqui que o seu sim, mas que o nosso está distante. Realmente, o pessoal está distante, a gente está em 2 aqui, então a gente está usando o mesmo celular aqui, tá? Mas a gente vai procurar melhorar isso aí na próxima live, a gente já vai providenciar o microfone aí para que vocês tenham um áudio aí mais nítido. Às vezes a gente só entende que a turma passa, né? Quando tá fazendo live, dá os bugs na live, quando a gente faz a nossa. É que às vezes a gente acompanha pessoas que tem uma estrutura totalmente montada, tem pessoas, suporte. E aí já tá ruim. Durval, como fez para passar dos cabos? Eu acho que é os cabos do paralelo virtual. Tá, o paralelo virtual, né, voltando aí na questão do Durval, não precisa passar cabo nenhum, tá? No caso desse cliente, que ele já tinha um retorno lá no quarto, que acendia essa luz do interruptor, de forma virtual. A gente colocou o interruptor inteligente lá nesse quarto, para controlar essa luz,
e um outro interruptor inteligente na entrada também da casa para que ele conseguisse acionar remotamente sem cabo nenhum, totalmente virtual, tá? Então, nesse caso, a gente não precisou passar cabos a mais, tá? Usou sem fio, mas o circuito tinha algum DR? Nesse caso em específico não tinha, tá? Era a casa, tá? Toda a elétrica foi montada sem um DR, tá? Mas mesmo se tivesse um DR não teria problema, desde que estivesse usando as mesmas duas fases do DR, né? No mesmo circuito, tá? Não teria nenhum problema de desarmar, não teria nenhum tipo. A gente já fez, inclusive, em outros clientes, não nesse em específico que a gente estava comentando. Mas a gente já fez esse tipo de integração em outros clientes também, sem problema nenhum. Tá? Então, o DR não é um problema, ele é uma solução. Precisa ter sim. Tá? Nesse cliente específico, a gente estava comentando internamente que o tamanho do quadro em específico e a qualidade do quadro de distribuição de energia não fazia sentido com o tamanho da casa. Era uma casa que a pessoa investiu mais de 2 milhões na casa, então é uma casa de alto padrão, piscina, spa, porém não tinha todos os circuitos divididos, então, na minha opinião, ali devia sim ter um dispositivo de proteção ali. Tá? O Adilson está perguntando aí se a gente pode mencionar a marca. A gente pode sim, Adilson. Inclusive, a gente já mencionou aqui um pouquinho antes da live. A gente trabalha com várias marcas, mas uma das principais que a gente trabalha hoje é a E-Casa. Porque além deles terem uma infraestrutura top para atender a gente, eles têm um pós-venda sensacional, tem um suporte técnico bom, um pós-venda. Então, e além dos caras ainda conseguem dar 1 ano de garantia, tá? Em qualquer produto. Inclusive, a gente está até com a ideia de poder trazer e a gente poder estar fornecendo esses materiais aqui, representando a empresa. Sim. Aqui em Jundiaí, né? Sim. A gente está com os projetos ainda, não divulgamos nada ainda, mas ele tem sim um showroom para que as pessoas consigam ir lá, visualizar, ter essa experiência, tá, da automação, ter o contato. Porque assim, a gente falando fica algo muito, muito vago, às vezes a pessoa não consegue assimilar ali. Então é mais fácil a gente gerar essa experiência na pessoa. Então a gente tem projeto sim de ter um showroom. Tá? A gente esteve, inclusive, na semana passada, desse fornecedor específico, na E-Casa, trocando ideia, trocando informações ali. Tá? São fornecedores que estão ali junto com a gente nessa, então a gente tem que aproveitar isso mesmo e entregar mais conteúdo para vocês, deixar isso de forma acessível. Tá? Então eles se prontificaram também a nos ajudar nessa questão de levar a automação para o pessoal, desmistificar essa automação. Em outra ocasião, a gente pode até estar convidando eles para poder estar participando. Já deixa aí um convite, né? Com certeza. Já deixa um convite aí pro pessoal aí da E-Casa. A E-Casa tá na live. Então, deixa aí pra gente poder ter uma participação, né? Na semana que vem, eles poderem também falar também. Sim, com certeza. E a gente poder estar esclarecendo mais a respeito, né? Justamente com eles. Pode ser? Pode ser sim, vamos ali. Ser E-Casa. Aí, ó. Já mandou, já respondeu. Já está convidado para semana que vem, para a gente poder chegar e estar junto aí, né? Representando. E qual que é a ideia? A ideia nossa é o quê? Aproximar, né? Sim. Porque às vezes a gente vai falar de uma marca, a gente não tem esse contato. Sim. Então, e é muito importante. Exatamente. A gente está aí para isso, para poder chegar e aproximar. Né? Aproximar e ver as dores das pessoas e poder trazer. Mas tendo o quê? Essa aproximação. Sim, né? Eu costumo dizer, né? Eu não vendo aquilo que eu não compro. Então, várias empresas, até de automação no mercado, aí, eu cheguei a usar alguns dispositivos, não gostei e não vendi para ninguém, porque eu não gostei. Tá? No caso até da E-Casa, eu estava até comentando na semana passada que a gente esteve lá com o pessoal, que antes da gente ser parceiro, antes da gente se conhecer mesmo, a gente foi fazer integração com um cliente, e ele tinha um dispositivo parado lá com defeito. Não sei nem o que aconteceu, se ele ligou, intenção errada, o que ele fez. Fazia 2, 3 meses que tinha passado da garantia. Tá? Então, a gente entrou em contato com a E-Casa e eles prontificaram a trocar mesmo fora de garantia. Então, ali eles ganharam um ponto enorme comigo ali na credibilidade, porque não é. Hoje a maioria das empresas estão focadas só no ganhar, né? Não é aquela questão de uma pós-venda legal. É um diferencial do pessoal lá, que, abriu as portas para a gente conhecer toda a estrutura deles, todos os produtos. E, assim, a gente tem um contato direto, né? Então, se torna muito mais fácil. Então, até para a gente ter a segurança, né, de indicar, de fazer uma integração no cliente, deu algum problema, pode acontecer. Não, vamos entrar em contato, vamos resolver. Tá? O meu cliente é o último que tem que ter um problema relacionado a algum dispositivo, alguma coisa que a gente está fazendo. Então, a gente procura resolver tudo entre nós, para entregar para ele só a experiência mesmo, de forma satisfatória, né? A gente é contratado para assumir todos os problemas. É verdade. Assumir a responsabilidade. É que nem a gente fala, a gente... foi tem vários comentários aqui, ó. A marca, o Leandro já mencionou, o Durval. Então ficou uma linda automação. Meus parabéns. Que Deus abençoe vocês sempre. Que Deus abençoe você também, Durval. Acompanhe a gente nas próximas lives também. O Durval vai testar a cortina da E-Casa, hein? Você não vai se arrepender. Não vai se arrepender. O suporte dos caras são top. Os caras são rápidos ali, tá? Pra te ajudar, tá? Sim.
Ó, outra aqui, ó, o Adilson perguntando se a gente conhece a Nova Digital, obrigado pela dica da marca. Sim, Adilson, a gente conhece, foi uma das primeiras marcas que eu conheci aqui, né, em São Paulo aqui, que foi legal, a gente trabalhou durante um tempo, porém, a casa é bem superior, é totalmente diferente, a Nova Digital você não tinha um suporte, né, era bem difícil, não ia conseguir falar com ninguém, se queimasse o dispositivo, você perdeu o seu dinheiro, já diferente aqui, né, agora que a gente tem um fabricante aqui no Brasil, né, então é bem mais legal aí a gente ter esse contato, né, essa parceria. Eu costumo dizer assim, algumas pessoas não estão focadas nisso, tempo de garantia, tal, porque isso poucas pessoas pensam, mas a gente como integrador, como empresa, estamos representando, a gente precisa dar sim uma garantia para o cliente, né? Então a gente precisa ter uma garantia também, porque a gente não pode de repente queimar um dispositivo a gente tirar do nosso bolso para ficar repondo, né? Isso aí pra gente também não dá, infelizmente a gente não consegue. Então por isso que hoje a gente trabalha com marcas que sim tem um comprometimento ali com garantia, com qualidade dos dispositivos, com suporte, inclusive suporte até diretamente para o cliente, não é um suporte só para nós, eles têm lá suporte também para o cliente, para o usuário final. Então acaba facilitando demais isso, né? Essa interação, essa humanização, tá? É o que estava faltando também na automação hoje, porque assim a gente integra, né, produtos nacionais, porém a gente importa também várias soluções de fora. Porém, quando a gente importa, infelizmente, a gente já não tem tanta essa questão de garantia, suporte, né? Então a gente acaba correndo risco, né? Então, como no Brasil ainda não falta muitas opções ainda, que automaticamente está chegando aos poucos, algumas coisas a gente ainda tem que importar. Mas é aquela questão, fica ainda por conta e risco nosso, infelizmente. Eu espero que daqui a uns dias esteja tudo nacionalizado, para não pagar imposto, para que seja entregue de forma mais rápida, para que a gente tenha um suporte, para que a gente tenha uma garantia, para que a gente consiga repassar isso para o nosso cliente. Porque a nossa ideia, desde o início que a gente começou a trabalhar com automação, era levar justamente essa questão de automação, acessibilidade para as pessoas com deficiência. De repente, tem algum problema de locomoção, e não pode a todo momento estar indo para o interruptor, ligando, desligando, ou precisa ligar. Hoje, por exemplo, o interruptor inteligente consegue com o assistente virtual, liga a luz, liga o ar-condicionado, liga a TV, entendeu? Liga para o meu filho, liga para minha filha. Consegue fazer uma infinidade de automações simples, tá? Gastando muito pouco e que, no dia a dia de uma pessoa com alguma dificuldade de locomoção, ajuda muito. Faz toda a diferença. Aí você vai me falar, cara, você tem uma qualidade de vida, um conforto desse, uma acessibilidade dessa, uma câmera lá, por exemplo, às vezes você consegue monitorar seus pais, já de idade, você consegue ali em tempo real ali falar com eles, ouvir eles, procurar eles, saber se está tudo bem. Então, eu não acho caro, de forma alguma. Eu acho pelo contrário, muito barato pelo que entrega. O alto valor agregado do sistema de automação é demais, cara, é demais. E vale mais aquela dica lá pra galerinha que tá construindo, que tá reformando, gente, não faça nada antes de chamar a gente, antes de bater um papo com a gente, porque é muito importante isso, essa programação, tá? Da obra é muito importante, porque senão você vai chegar no final, você vai ter que quebrar de novo às vezes, porque esqueceu algum detalhe primordial, um detalhe importante para você conseguir fazer uma boa experiência, né? Uma boa experiência. Infelizmente acontece muito isso. E normalmente começa a ficar adaptações, né? Então a corta aqui, remenda ali, nem sempre. Fica bom para quem já está construindo de uma vez só. Se tiver um planejamento legal para fazer uma única vez, muito mais rápido, muito melhor, a qualidade fica muito melhor. Agora começou essas adaptações, esses ajustes, né? Eu costumo dizer que acaba que prejudica bastante ali no resultado final, a qualidade. Entendeu? Então, é legal, tá? No caso de uma obra, né? Eu tô construindo, eu tô com uma obra em andamento, a gente tá em obra todos os dias, então a gente vê muita coisa no mercado, muita coisa acontecendo. Então, às vezes por conta de uma informação que a gente tá passando aqui para vocês, foi o caso da rede Wi-Fi mesmo, por exemplo, já ia economizar uma grana do cliente, entendeu? Sim, não só a grana, mas o transtorno. Sim, sim, com certeza. Gerando transtorno. Sim, principalmente em obra, onde vai lidar com muitas pessoas ali, entendeu? Muitos profissionais diferentes, alguns nem tão profissionais assim, então acaba que gera muito estresse esse negócio de obra, tá? Então é legal ter um planejamento, uma consultoria legal, tá? Seu engenheiro, seu arquiteto, seu designer, né, esteja alinhado não só de forma que vai ficar bonito, tá? Isso é interessante, é legal, que todo projeto fique bonito, porém ele precisa ficar um projeto que dá para fazer uma automação, que quando você precisar fazer algum ajuste, quando você precisar fazer uma manutenção, que esteja de fácil acesso, que consiga fazer, tá? Então a gente já pegou também, né, nesse meio aí algumas coisas que, se a pessoa for trocar uma fonte de um LED, tem que desmontar todo um painel ripado. Então uma fonte baratinha ali que às vezes queima mesmo, é normal, mas vai gerar um transtorno enorme para o cliente caso ele precise fazer essa troca. É um comentário do Adilson, achei bem interessante aí. O Alessandro faz isso também, o Adilson, na casa dele lá. Ó, a questão da acessibilidade é top. Semana passada, vendi a automação do sistema de piscina de uma senhora, fazendo a integração com o assistente virtual. Ela adorou, acredito. É isso mesmo, Adilson. Inclusive, eu uso na minha casa também. A gente estava comentando no início da live, né, a questão que o Davi havia comentado aí para cima, dos timers, né, que é muito utilizado em piscina. Tá? Então, hoje, a gente tem opções muito mais avançadas por um custo-benefício excelente, né? Que além dessa questão do agendamento, da quantidade de tempo que vai ficar ligada a bomba, né? A gente consegue ter outras, né, integrações, ligar, desligar remotamente, saber como que tá. Então, eu uso também na minha casa para conseguir manter, tá? Porque se dependesse de mim também, eu não ia conseguir manter a limpeza. Então, a automação me auxilia nisso também. Então, todos os dias eu ligo pelo menos 2 horas por dia a bomba filtrando, 1 hora de manhã e 1 hora à tarde. A cada 2 dias, né? Pela potência da bomba, ela consegue bater toda a água, né? Consegue recircular toda a água da piscina. Então, dessa forma, eu consigo manter ela limpinha, tal, para quando a gente precisar usar, ela tá disponível, né? Aí, ó, tem a do Durval também, ó, tem que obedecer ao projeto. Tubulações fundamental 1 polegada, visitar sempre a obra e ver o andamento dela. Verdade, Durval. Mas acontece também da gente pegar algumas falhas de comunicação entre projetista, né, entre designer e engenheiro. É muito comum, tá, você pegar essa, porque normalmente o designer de interiores é um
e o engenheiro que está fazendo a obra é outro. E ninguém se conversa, né? E ninguém se conversa, às vezes eles nem se conhecem, então é muito importante que você garanta que eles se conheçam, tá? Essa integração é bem legal. Então, no caso, hoje, né, numa construção nova, eu não deixaria de passar, por exemplo, um quadro de dados. Tá? Pode ser de 20 centímetros de distância do quadro de energia, a gente tem um quadro de dados. Que a gente vai conseguir colocar um modem, né, da fibra da operadora, a gente vai conseguir colocar um roteador, que vai ter conduítes passando, né, esses cabos para os pontos, para os quartos, para os principais pontos que você vai usar, de repente, no Netflix. Eu imagino que seria uma experiência extremamente ruim para uma pessoa que acabou de construir, pô, vou mudar. Chega lá no quarto, não funciona o Wi-Fi, não consegue assistir um Netflix. Eu já passei por muita situação assim, não tem passado absurdo, a pessoa pensar em tudo, e não pensar, passar isso tudo, mas não pensa que vai ter que chegar uma rede de dados naquele local. Aí você não consegue passar cabo de rede, você não consegue passar cabo de TV, você não consegue passar, ou seja, não consegue passar nada chega lá. Porque ninguém pensa nessa parte de estrutura de dados. E acontece no século XXI isso ainda, Acontece com frequência. Não, graças a Deus. Isso aí só acontece lá no Japão, aqui não, na China. No Brasil não, no Brasil a turma pensa em tudo certinho. Pessoal, ainda bem que a gente tem uma diversidade de produtos aí, de soluções no mercado. A gente pegou recentemente uma casa também que não era impossível passar cabo sem ter que cortar, sem ter que destruir a casa que já estava pronta, né? Então imagina, a gente fez um sistema de rede mesh totalmente sem fio, que, pô, atendeu 100% do cliente. O cliente, pô, feliz da vida. Porque, pô, imagina, depois de tudo pronto, vamos cortar a parada e vai passar. Ou, de repente, pior, pessoal, não vamos cortar. Vamos passar um cabo aqui, colar, pôr uma canaleta, deixar exposto. Fica feio pra caramba. Não. Aí não dá, pessoal. Mas é isso aí, eu acho que já deu o quê? No caso, mais de uma hora, né? Sim. Agora, pelo menos dentro do que foi programado, de 8 às 9, né? Falamos sobre bastante coisa aqui. E semana que vem a gente vai estar levantando mais assuntos aqui, a gente vai interagir, a gente vai poder estar entregando mais aí, né? Vamos melhorar o áudio, vamos melhorar aqui. Vamos ajustar as questões aí, né? Sim. A gente até conta com o pessoal que está interagindo aí na live, de repente manda um direct, manda uma mensagem pra gente sugerindo qual a dúvida, o que eles querem saber, qual as dúvidas que eles têm em relação à automação, tá? Então isso aí vai ajudar bastante a gente a estar gerando esses conteúdos para vocês. Exatamente. Esse é o propósito. A gente costuma dizer que propósito ele se conecta com pessoas. Sim. Alma. Então, a gente tem essa questão mesmo de juntar o propósito para poder atender as pessoas, né? Sim. O Adilson, ó, tá falando. Cheguei atrasado, vocês são de onde? A gente somos aqui na região de Jundiaí, estado de São Paulo, Adilson. E você? Deixa nos comentários aí. É verdade, pode falar o pessoal que chegou aí na live aí. Que a gente o Durval eu já vi que é em Salvador, ó. Ele mandou um comentário. Aqui em Salvador, engenheiro elétrico fez a tubulação elétrica com os cabos de rede. A gente já pegou coisas assim. A gente já pegou 220 passando cabo de rede, para interfone. Verdade, a gente já pegou um 220 passando cabo de rede. Esse é um negócio que dá pau. Pensa num negócio perigoso. E perigoso. Perigoso, cara, porque não é pra passar isso, né? É coisa que a gente acaba pegando, né? As gambiarras, né? Que a gente acaba pegando na rua. A gente pega bastante. A gente que tem uma certa responsabilidade, presta atenção. Tem coisa que a gente já viu, fala, não, isso não é real, o cara não fez isso, né? Umas coisas absurdas. Até mesmo um dos casos é passar 220 num cabo de rede. Gente, isso aí o cara tem que ser preso, né? E às vezes a gente, vai pegar lá, não é pra passar. Assim, você vai colocar a mão, mete a mão, fecha um curto. Se você descobre quem é, você é. Lembrando, gente, que a corrente elétrica do curto-circuito é infinita. Então é muito perigoso mesmo. Essas pessoas que fazem isso, elas não têm noção do risco que elas estão correndo e levando para as pessoas também. Tá? Sim. Às vezes até por falta de informação. Eu acredito que uma pessoa que faz uma situação dessa, ela não tem o conhecimento que não pode. É impossível uma pessoa que tem um conhecimento que não pode fazer isso. Pra mim não faz sentido nenhum. É uma falta de conhecimento, uma falta de informação, é os detalhes, cara. Na verdade, é um assunto que a gente poderia deixar para semana que vem, mas só pra gente finalizar com o chave de ouro, que também vai entregar para hoje não, porque senão semana que vem ninguém vem. É muita coisa. Na verdade, tem muita coisa. Na verdade, se a gente ficasse aqui, ia rolar muita coisa. Eu poderia ficar até amanhã de manhã falando de automação e ainda tem mais... Tem muita coisa. Que às vezes as pessoas é eletricista e de repente fala assim, vou entrar na automação. E achando que está tudo bem, que é simples. Sim. Às vezes o eletricista... É simples, não é fácil, mas é simples. Sim. Às vezes ele não tem, o eletricista ele conhece a elétrica, mas ele não tem noção da automação, então tem vários... Porque entra outras áreas, envolve telecomunicação, envolve a eletrônica, a parte da informática também. Então, assim, a gente precisa estar sempre se capacitando, buscando informações para que a gente consiga oferecer o melhor para o cliente. Então, a nossa ideia é assim, chegar até esses eletricistas, fornecer os materiais para eles, conseguirem fazer essa integração, dar um suporte, dar um treinamento, para que a pessoa consiga, assim, parar, deixar de fazer aqueles paralelos antigos, tá? Que era muito caro, com muito cabo, interruptores, e poder levar uma solução muito mais inteligente, muito mais limpa para o cliente dele. Muito mais prático. Pô, quantos paralelos ele não consegue fazer num cenário desse de sem fio? Perfeito. Pô, às vezes um paralelo, o cara levava 2 dias cortando, passando fio, passando um conduíte, rebocando, dando acabamento. Se tiver que cortar, eu diria 1 semana. Porque é cortar, secar, rebocar, acabamento, pintar. Então é muita coisa, muito transtorno. E depois de tudo pronto. Por mais que a gente fala que por mais que a mulherada queira tudo bonitinho, mas elas não querem, elas não suportam a ideia de poeira o tempo todo e respira poeira e depois eles arruma, quebra, arruma. Tem mulher, por mais que ela queira, pode estar pagando, ela quer que o cara faz ali sem ter poeira. Sim. Mas agora já tem a solução. Sim, agora tem a solução. Agora já tem.
A sua dor é essa, a gente já vai ter já a solução. Só chamar. É isso aí, pessoal. Valeu, Vamos pessoal. ultrapassando um pouquinho o tempo aí. Então, eu agradeço quem esteve aí presente, quem interagiu, comunicou. Obrigadão. O Adilson aqui, ele falou que é de Boituba, região de É Sorocaba. verdade. Pertinho, Adilson. Então, pertinho aí. Dá pra Combinar um dia gente pra comer combinar. café. Bater um papo, pra gente bater um papo, falar sobre automação. Você falou que já fez algumas integrações aí pra gente trocar algumas ideias aí, tá? Do que a gente pode melhorar nesse mercado para que a gente leve essa ideia para mais pessoas. Lembrando, gente, que a casa tá aberta também, tá, gente? Para sugestões. Eles querem mesmo, os caras estão afim mesmo de levar solução, tá? Eles estão aí abertos aí para qualquer eventualidade, produtos que você não consiga, de repente ali, se for viável ali, eles estão abertos para sugestões aí de produção, tá? Fechou. Mas é isso aí, pessoal. Boa noite para todos. Obrigadão, fiquem com Obrigado Deus. por tudo e tamo junto aí até a próxima live. Até a próxima semana. Estamos fechando aí. 5, 4, 3, 2, É isso. 1, 0.